Sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube dos 5%. Aqui é só a galera que realmente ganha dinheiro nesse mercado tão dificilzinho que tem sido ultimamente. Podcast do Clube dos 5% tem o apoio da OnTic, que daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E hoje estou aqui com... São tantas emoções e são tantas coisas que eu não sei nem como apresentar o cara, tá? Porque assim, foi o melhor, foi o top 1. Estou aqui com o número 1 do ranking em 2023 de robôs do Brasil. Número 1. Segundo, é o cara que tem uma estratégia que há 8 anos é vencedora. Terceiro, é um cara que mora numa região que é uma das que eu e a Flávia mais gostamos de visitar quando a gente sai do Rio de Janeiro para poder passar nossas férias, tá? Galera do Nordeste, um abraço para todos vocês. Tô aqui com Thalisson da Capitalize. Bem-vindo, mano. É nóis. Valeu, obrigado. Capitalize crescendo, Capitalize vindo para dominar o mundo, Capitalize com robôs e estratégias para todo mundo. Uau, dominar o mundo, já gostei. O cara já começou aqui numa, caramba, pegada, mano. Vamos partir para isso. Então, queria saber, o teu robô é um robô de milho, né? Robô de commodity, que ficou em primeiro lugar em 2023. Eu fiquei em sexto. Porra, o cara me passou fácil. Queria saber, por que milho? O milho é uma commodity, é um ativo. A commodity é um ativo que não é tão difundido, não é tão conhecido na Bolsa Brasileira, na B3. Aqui no Brasil a gente quase não escuta falar de milho. Quando nós começamos na grande OnTic, nós tivemos uma barreira muito grande de influenciar usuários e clientes a investir em commodity. Mas quando a gente consegue entender um pouco mais sobre o milho, passar as especialidades, as especificações, a gente consegue entender que se torna um ativo um pouco mais fácil e simples de ser operado. Onde tem muita gente operando, cabe poucas oportunidades. Onde tem pouca gente operando, se tem um pouco mais de oportunidades. Existem algumas particularidades que faz o milho ser um pouco mais acessível, um pouco mais fácil e simples de operar, mas existe uma outra particularidade que, se não tem muita gente operando, tem um pouco mais de garantia, tem um pouco mais... que são algumas especificações que a gente tem que explicar para cada cliente. Mas eu desde criança, desde a minha infância, eu opero milho, porque a minha família plantava milho. Sim. Então eu tenho uma experiência do milho desde a plantação até o trade. Então, desde quando eu nasci vendo milho, eu opero ele hoje em forma virtual. Então, caramba, essa é a experiência muito maior. Que demais. Vou falar, eu já operei milho no passado, na mão, não com robô. Já operei milho no passado. Eu gostava, é um mercado alavancado, claro, né, de certa forma, commodity e tal. É um mercado que eu não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não vejo. CCM Foot, né, era o código, né? Faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro que eu parei de operar porque era pague para entrar e reze para sair, porque eu acabava operando um pouco maior. Eu não operava um contrato, eu operava algumas dezenas, e aí o que acontece é que quando dava gain era bom, quando dava loss era complicado porque não tinha liquidez para sair. Sim, a saída era complicada. Era complicado. E hoje em dia? Não. Hoje em dia, pela difusão, ele está muito difundido. O povo, os clientes, graças a Deus, eles estão focando em procurar diversificações. Então, estão diversificando em commodities. Antes a gente praticamente não conseguia operar café, não conseguia operar outros ativos, e hoje a gente já tem uma certa operação. Boi futuro, que era um absurdo, a liquidez praticamente não tinha, um spread grande, mas hoje a gente já opera boi futuro. O milho, ele se tornou um pouco mais visível, um pouco mais visado, um pouco mais usado, e se torna que tem um pouco mais de liquidez. Então, por eu já tenho 10 anos mais ou menos de tela, a gente já consegue entender algumas particularidades, algumas informações, existem algumas pequenas informações que a gente tem dentro dos nossos robôs que faz
Ano passado eu consegui operar em torno de 350 contratos no milho, entrar e sair. Então nós tínhamos nós conseguíamos mover o mercado com isso, mas a gente conseguia ter entrada e saída porque a gente tem algumas informações, alguns detalhes que poucos operadores de milho conhecem. Legal, mas assim, o robô ele opera de forma automatizada, né? Então, Totalmente automatizado. Aí você desenvolveu a estratégia, que é uma estratégia que se baseia mais ou menos em tendência, provavelmente, Sim. né? Junto com o seu conhecimento do milho físico, possivelmente. Também, mas existe dentro da estratégia um pouco de fundamento, porque o milho não tem, se você focar só em análise técnica, você vai ter alguns percalços, você vai entender que não funciona, mas existe momentos que não vai funcionar, que o milho é pesado, o milho machuca. Sim. E hoje como é que é? Você tem um robô, 2 robôs? Não. Como é que é na Untic para as pessoas poderem chegar até o teu... Nós tua temos estratégia? ao todo nós temos 10 estratégias de milho. Só que algumas estratégias de milho elas são exclusivas para alguns clientes, alguma família. Nós temos 4 estratégias que elas são exclusivas de uma família. Então, era a estratégia que nós disponibilizávamos aos nossos clientes e hoje não, uma família comprou a exclusividade dela. Legal. Na Untic, nós temos disponibilizados 4 estratégias. Hoje nós disponibilizamos 4 estratégias de milho na Untic. Nós temos outras, mas a gente não disponibiliza porque existe estratégia que ela não tem possibilidade nem capacidade de expandir. Sim. Entendeu? Então, não tem como eu vender uma estratégia que eu só posso vender ela, eu só posso rodar 10 contratos. Entendeu? Por conta da liquidez. Sim. Claro que existe uma tecnologia, que eu estou até avançando, que existe uma tecnologia que a gente está para lançar na Untic que vai ter como botar 1000 contratos no milho. Caramba. Entendeu? E para todo tipo de ativo a gente vai ter um capacete um pouco melhor. Essas 4 estratégias, elas não se comunicam entre si, mas elas foram criadas e pensadas em uma comunicação entre elas. Elas não enxergam uma a outra, mas elas trabalham em comunicação, porque existe o do fundamento. Então, nossa estratégia ela tem a parte técnica, ela tem a análise técnica delas, que vai gerir. O mercado de milho ele é muito cíclico e tendenciado. Então, ela se aproveita de uma tendência, são estratégias que seguem seguidores de tendência. Mas ela tem algo de fundamento. A gente consegue entender quanto que tem de estoque, a gente consegue entender como é que está o mercado, como é o período, existem contratos que tem mais liquidez, existem contratos que não tem tanta liquidez, existem contratos, nós temos hoje safra, entre safra, safrinha, então você tem que entender quando é melhor operar, existe a mudança de contrato, que pouco operador entende isso, mas a mudança de contrato é importante, quando que se muda de contrato, porque para o operador, para a pessoa que está, o cliente, ele não precisa entender tanta funcionalidade, mas a gente também fala, e eu também vendo estratégias para pessoas que querem replicar ou que querem criar estratégias. E isso a gente tem que entender um pouquinho mais a fundo, como é o contrato, quando que faz a mudança de contrato, essa rolagem você consegue se aproveitar. Existem outras estratégias de milho que ainda hoje a gente não consegue colocar ela em robôs. Sim. Eu não consigo automatizar ela, porque tem algumas estratégias que tem um feeling. Então a gente também tem alguns clientes que tem um pouco mais de capital, que a gente passa algumas informações, existe alguma teoria, alguma técnica de estratégia que também faz parte disso. Bem abrangente a Capitalize. Então, e eu queria te perguntar, a Capitalize, ela foi fundada a partir, né, de quê? Com qual objetivo? Assim, eu já opero milho há bastante tempo. Eu tenho 10, 11 anos que eu operava milho de forma manual. Eu era gestor de tecnologia de um grande frigorífico que nós temos hoje no Brasil. Eu também sou formado em informática. Eu não falei também, mas eu sou médico. Então, eu sou médico e também formado em informática, trader, investidor. Caramba. Mas você atende? Atendo. E qual a especialidade? Clínico geral. Clínico geral. Não é que minha esposa é médica, então eu conheço um pouquinho esse perfil de médico, entendeu? Mas beleza.
Quando eu operava isso de forma manual, quando a gente foi para esse frigorífico que eu comecei a trabalhar e eu não conhecia, eu só era tecnologia. E lá foi início de uma criação de uma mesa para operar boi futuro, por conta do frigorífico. Então eu participei da criação, eu via os caras fazendo grana absurda que um cara que ele entrou hoje, estagiário, ele fazia mais grana do que eu fazia no mês todinho como chefe de 13 frigoríficos. Caramba. Entendeu? E aquilo chamava a minha atenção. Como eu era programador dessa época, então como que o cara faz isso na frente do computador? E isso foi chamando a atenção. Então eu fiz amizade com um cara que ele gostava, ele tinha algumas estratégias, ele tinha alguns operacionais que ele não poderia fazer na mesa, porque a mesa era focada dólar, uma ação específica e o boi. E ele, quando ele queria fazer algumas operações, existiam uns times de umas operações de vale, de milho, que ele gostava de fazer, e aí a gente ia para minha sala, e foi a gente onde começou a aprender, e eu comecei a ter interação com esse mercado. E aí a gente criou e desenvolveu essas estratégias, e a gente fazia tudo manual, tudo na mão. Naquela época não tinha tecnologia para isso, era tudo no grito. Depois, eu operei isso por 3, 4, 5 anos manual. Quando eu fui fazer a faculdade de medicina, que eu saí do frigorífico, que eu deu essa loucura de vamos fazer medicina, vamos estudar medicina, eu não tinha mais tempo para operar manual. E aí foi a hora da jogada que veio para mim criar elas de forma automatizada. E aí a gente foi estudar, fomos criar programação, criamos a parte automatizada das estratégias, só que eu usava em uma família específica e na minha família de forma pessoal. Isso não era difundido para ninguém, nunca tinha passado minha estratégia para ninguém. Existia uma estratégia de vale, eu tenho uma estratégia de vale que ela não olha o mercado nacional, ela olha o mercado americano, mas quando dá quando dá a informação no mercado americano, ela entra no mercado nacional e também tem esse tempo todinho que eu aprendi com esse operador do frigorífico, ele que me ensinou essa estratégia, uma estratégia que uns 15 anos que ele faz essa operação e top, muito, muito, muito interessante, porque ela nem olha a operação de vale, mas ela nem olha vale, ela nem olha o mercado de vale, nem olha o gráfico de vale. Legal. É só mercado internacional. E quando a gente foi pensar nessa informação, transformamos todas as estratégias para automatização e comecei a usar enquanto eu estava estudando medicina. Mas depois me convidaram, viram minhas estratégias, chamei a atenção de algumas pessoas e viram meus resultados e começaram a me ligar. Alguns fundos, algum pessoal um pouco mais private, começou a me ligar, rapaz, eu quero tua estratégia. Olha, eu achei interessante teu negócio, eu quero tua estratégia. E a Capitalize foi criada, eu e mais 2 sócios, a gente criou a Capitalize pelo fato que eu abri um fundo de investimento e esse fundo de investimento chamou a gente para tomar conta da parte automatizada. Então, fomos para esse tipo institucional. Por incrível que pareça, o fundo começou a ter muita informação, muito detalhe jurídico e ele até hoje não deu certo, não foi para frente. Mas a Capitalize teve a informação de que poderia ser vendido essas estratégias. Legal. A gente conseguia monetizar isso, passar para mais pessoas. E aí foi onde a Capitalize foi criada. Então, caramba. A galera desse fundo foi os primeiros usuários e eles começaram a difundir a informação. Nunca fiz uma propaganda antes de entrar na Untic. Nós tínhamos diversos clientes, mas todos os clientes por indicação do próprio cliente. O cliente X falava pro parente dele, pro avô dele, pro cara do funcionário dele. Teve uma empresa que criou um clubezinho e esse clube investia, aportava bastante. A gente tinha uma galera anterior, bem antiga, que a gente tinha uma meta de não é tanto de falar valores, mas a gente tinha um grupo que fazia meta de fazer 200 mil em 2 meses. A gente tinha, que é o mês de março e abril, que é o melhor mês para você operar milho. Março e abril, fica de olho, hein? Março e abril, o contrato de março e abril é sempre o melhor mês de operar milho, porque eles sempre pegam uma grande tendência. E aí a gente tinha uma meta de fazer 200k todo ano. Todo ano se fez 200k com esse período. Legal. Só que é um grupinho
bem exclusivo, que é de amigos, de conhecido da gente. A Capitalize, depois que a gente começou a se expandir, começamos a pensar em colocar em um marketplace, ou então crescer, e aí veio a Untic. Eu já conhecia um pouco o trabalho do Malacarne, né? Malacarne é um deus da programação, um absurdo, o cara é fera. E eu já acompanhava um pouco ele, a Untic quando abriu, eu até estava falando com ele essa semana, que ele disponibilizava algumas informações de estratégia, ele colocava a descrição das estratégias que ele usava. E eu, querendo testar tudo, a gente pegava aquelas informações e colocava em algum robô, um whitebox, para ir testando e automatizando, conhecendo. Só que depois abriu a Untic, o pessoal de um escritório, tem um escritório que é aqui da XP, que a gente já tinha uma interação, já tinha uma parceria, porque ele sabia que nossos clientes grandes operavam com eles, então a gente já tinha essa abertura com esse escritório. E esse escritório falou, olha, você não quer disponibilizar isso para mais clientes? É melhor do que você estar focando só em cliente grande, e isso, vocês conseguem monetizar um pouquinho mais, vocês conseguem isso, passar essa... É tipo assim, a galera estava tão feliz que estava colocando muitos contratos de uma forma que a gente já não tinha mais capacidade. Então eles falaram, vamos colocar isso de uma forma mais tecnológica, mais automatizável. Porque ele tinha um cliente, começou bem mesmo assim, tinha um cliente muito grande que não entendia MetaTrader. E como é que ele ia botar robô? Como é que ele ia ter que ligar um MetaTrader? Ia ter uma VPS? Ia ter... Ele não tinha, ele só tinha grana e queria monetizar. E aí foi a hora que chegou a Untic. Aí eles falaram, ó, vamos bater um papo ali com o cara ali. Aí foi a hora que eu conheci mesmo Malacarne, o Guilherme, o sócio dele. E a gente foi, vamos começar. Eu acho que, se não me engano, eu fui o terceiro parceiro da Untic. Antes dele continuar sobre o terceiro parceiro, eu quero já avisar para você o seguinte. Esse podcast do Clube dos 5% é um podcast que ele tem um apoio da Untic, que é a maior e melhor empresa de operações automatizadas do Brasil. Então você que é cliente XP, com certeza é. Se não é, vem para XP, pelo amor de Deus, já passou da hora, né? Vem. Você entra na sua área de clientes, tem lá plataformas Untic. E aí você entra e na Untic você tem 6.000, pouco mais, 6.000 robôs diferentes, estratégias diferentes para você escolher. Tem estratégia de índice, de dólar, de ações, de commodities, swing trade, day trade e assim... É a empresa mais estável para você poder colocar os robôs. Eu opero com a Untic, eu tenho vários robôs que eu utilizo, tanto meus quanto de terceiros que eu uso para poder ganhar dinheiro e rentabilizar minha carteira como diversificação. E, cara, se você ainda não tá errado, tá bom? Então vem. Tá errado sim, então vem. Tá bom, para a Untic. E aí eu queria te perguntar então, você estava me falando, né, sobre o seu início com a Untic, né? Que você é um dos primeiros lá e você ajudou muito a Untic, né? Então, o que você trouxe para a Untic? Também é legal falar sobre isso, porque isso é uma coisa boa para quem utiliza a Untic hoje em dia, né? Então, o que você trouxe de benefício para as pessoas da Untic? Os clientes da Untic, traders. Como a gente ingressou bem no início, a Untic também estava bem no início. Então, muito a nossa visão, a experiência, tanto o Malacarne, uma experiência absurda que tem, mas a gente também tem uma visão e traz uma visão tanto como investidor, como trader, porque o cara que eu também venho da tecnologia, a gente é muito isso aqui. A gente é muito focado na frente do computador e faz e cria, mas a gente também precisa ouvir cliente, a gente precisa ter um feedback de um parceiro, de um cliente, e foi aí que a gente começou adaptando. Na época, a Untic só operava day trade, só robôs do Malacarne ou de algum outro parceiro que estava ingressando. Se não me engano, setembro de 2022. E então a gente foi criando soluções junto com a Untic para a gente adaptar isso para cliente. Hoje nós temos um cliente que traz operação de ações de swing trade, mas hoje ele só é possível isso porque a gente, junto com a Untic, foi crescendo, foi criando. Eu costumo dizer que a gente é minha casa, entendeu? Legal. E o cliente que ainda não está hoje sendo usuário da Untic, ele está perdendo. Não custa nada conhecer. É de graça, tem lá muitos parceiros que disponibilizam estratégia de graça, a própria Untic, a própria
junto com a Capitaliza, a gente disponibiliza robôs de graça para o cliente que quiser conhecer. E tem robôs da própria Ontic, do próprio Malacarne, tem robôs de diversos parceiros que faz uma forma do cliente vir para conhecer a Ontic. Se eu estou falando, a gente está dizendo que hoje é a maior, melhor, a mais confiável empresa de robôs, por que não conhecer? Você que usa outra estratégia, outro parceiro, outra marketplace, tem que vir, tem que conhecer, porque vai ter. E tecnologicamente, não sei se você sabe, eu venho da área de TI também. Fiz engenharia na faculdade. E eu comecei a usar robôs em 2012. Foi em 2012? Foi em 2012. Em 2012, eu fiz um curso, uma imersão individual com um cara que MetaTrader ainda no Brasil não estava muito, pelo que eu me lembro, tá? MetaTrader ainda não estava muito difundido aqui. E eu aprendi Metastock, que era o software que tinha de backtest e tal, mas Metastock não roteava a ordem, era só backtest. Então eu olhava a bandeirinha dele dando compra, o buy dele, eu ia lá e comprava na mão, era assim, beleza. Hoje em dia já mudou, né, um pouquinho, né? E aí, depois, quando o MetaTrader veio de verdade, começou a rotear a ordem, enviar a ordem, eu quis aprender, eu aprendi com o Malacarne. Malacarne fez uma mentoria com ele individual, e Malacarne que me ensinou, foi $1.000, nunca vou esquecer esse número, né, $1.000 paguei, e a Malacarne me ensinou. E aí, eu vejo que hoje a gente tem muitas plataformas, respeito todas, já usei todas são muito boas, mas na hora que o trader coloca o dinheiro dele lá, além de todas as dificuldades que o mercado já traz, né, além de, sei lá, o mercado pode dar loss, o mercado pode não ter liquidez, o mercado pode às vezes aumentar a margem um pouco maior, pode ter notícia, pode ter um milhão de coisas. Se você ainda não tem uma plataforma estável, tipo assim, já tem tanta coisa. Já tem eu não, né? Mas já tem o próprio trader, o próprio ser humano, né? Que eu gosto muito de dizer com todo respeito, mas que o trader é a raça mais próxima do ser humano. É quase um ser humano, né? Então, assim, o ser humano já tem o trader que ele vai querer tirar o robô, e você sabe que se ele vai querer tirar o robô exatamente antes do robô dar maior gain da vida dele, aquelas coisas todas, né? Não, vou parar, porque tô ganhando muito já, né? Ou porque já perdi, aí naquela hora o robô dá... Então, assim, além de tudo, do próprio trader para se atrapalhar, se sabotar, a gente não pode ter uma instabilidade na plataforma, né? Então, e você ajudou muito a Ontic com isso, né? A Ontic, o Malacarne, ele é muito perfeccionista nisso. Então, quando a gente foi ingressar na Ontic, nós já tínhamos uma base de cliente e a gente prezou muito nisso. Então, a gente até estava aqui falando com ele hoje já sobre isso, porque eu fiz diversos testes, exaustivamente diversos testes dentro da Ontic antes de aceitar e de assinar contrato que íamos ingressar. Porque como eu venho de tecnologia, eu também tenho uma visão. Então a gente fez diversos testes de plataforma com OMS, como é que está a resposta, qual a estabilidade, como eram os servidores. Teve um momento do Malacarne mostrar servidores, que eu acho que ele nunca fez isso para outro, porque a gente assumiu como nossa casa, entendeu? Tanto que hoje a Capitalize é B3 exclusivamente Ontic. Nós não, mesmo que a gente tenha muitos pedidos, mas nós somos exclusivos da Ontic, exclusivo XP. Nossos clientes são XP, toda a nossa base é XP, por conta, a gente sabe a estabilidade, a segurança, o conforto que as duas plataformas nos traz. Essa ligação XP e Ontic proporciona uma qualidade absurda para nossos clientes. Vamos falar de números em relação, obviamente, o que pode ser falado, né? Números em relação aos seus robôs. Dos que estão disponíveis hoje para o público da Ontic, os que ganharam, né? Chegaram no ranking, né? O primeiro lugar e tal. Primeiro e segundo, né? Foi primeiro, eu acho. Foi primeiro e segundo. Primeiro e segundo, né? Os dois primeiros, eu acho. O segundo ficou um lucro de uns 3, 4 mil. O primeiro, que é o nosso, ficou 14 mil, 12 mil reais. Então foi o primeiro lugar. Cara. Aí eu queria perguntar, porque assim, a maioria das pessoas que assiste a gente, que quer entrar no trade ou que já está no trade, conhece mini índice e mini dólar. Sim. Que é o que é mais conhecido. Milho é uma coisa que não é muito conhecida pelo público. Sim, infelizmente. Então, que dica que você dá, que conselho que você dá para essas pessoas que estão
querendo entrar no milho para poder testar e ficam naquele, pô, será que eu vou? Será que realmente não é um risco muito alto? Tipo, quanto que pode perder no seu robô se perder? Qual é a margem que precisa? Alguns dados para a pessoa que está entrando poder entender. Coen, o milho ele é um pouco mais alavancado, igual tu falou. Hoje, a margem de garantia, ela gira, para não falar números, para não confundir a galera, mas ele gira em torno de 2.500 a 3.000. Hoje mesmo está uns 2.400. Então, a margem de garantia, que no índice ou no dólar é 100, 150 reais, que já foi até 50 reais, hoje, para operar milho, para mim abrir uma boleta, um contrato de milho, eu preciso de ali no mínimo R$ 2.500. Swing trade. Swing trade. Porque no índice dólar é 100 reais para day trade. Para day trade. Só que a margem do milho para day trade e swing trade é a mesma. A margem, porque não importa o tipo de operacional, importa a forma, o contrato. Para mim operar, eu preciso de no mínimo esse valor. Só que o milho, R$1 de milho de variação, 10 tickets de variação, é R$450 para um contrato. Então, o lucro ou perda, ele é muito grande por conta da alavancagem. Então, a gente indica hoje, para mim, a estratégia da Capitaliza, estratégia que eu particularmente indico para qualquer operador, ele ter no mínimo R$5.000 ali na corretora para fazer a operação com um contrato. Legal. Por quê? Porque você tem que ter um psicológico. Imagina que eu perdi R$450, eu perdi 10% por um trade de R$1. Entendeu? Então, o psicológico da gente vai sabotar. Então, se você tem 3.000 e eu peguei um primeiro loss, ele vai voltar minha garantia, eu já não vou ter dinheiro para fazer uma outra operação. E aí? Então, você já vai ficar com aquilo, não, eu já perdi o dinheiro do aluguel, eu já perdi entendeu? Que é o que a gente pensa do trader que vem ali com dinheirinho, com pouquinho, com aquela coisa que ele pensa em crescer na vida. O trader que já tem um capital um pouco maior, ele perder R$450 para ele não faz tanta diferença. E ele sabe que os nossos robôs, que é um diferencial da Capitalize, nossos robôs são assim, matematicamente financeira, quando eu entro na operação, a possibilidade de ganhar é muito maior do que de perder, não por assertividade, mas por lucro de operação. A média de trades positivo da Capitalize, de toda a nossa estratégia, é pelo menos o dobro da negativa. Então já faz com que tenha os termos técnicos, né? Mas a gente sabe que é mais fácil para a gente entender de forma em números. Então vamos supor, hoje uma estratégia da Capitalize, o ganho médio dela está em 1.200, a perda dela está em 450. Então, se eu perder, eu perco em média 450. Se eu ganhar, em média, eu ganho 1.200. Nós temos estratégias. Hoje o mercado nesse ano o mercado mudou um pouco e não está tendo mais tanto movimento tão longo como era até ano passado. Mas ano passado nós tivemos uma estratégia, ela chegou a ganhar R$5.000 em um único trader. Então, e uma das nossas estratégias, que é a CCM1, ela, que é o que eu mais ganhei dinheiro na época, de todo o tempo, todo o período que eu uso, porque o take profit dela, o ganho máximo dela é 7.500. E eu já fiz 7.200 de take nela. Então, anda muito. Anda bastante. Antes o mercado eu passava posicionado 20, 30 dias. Hoje não tem mais, o mercado não dá mais tanto movimento assim, mas a gente consegue fazer algum capital. Aí, por exemplo, eu tenho a CCM2, que foi a campeã. A CCM2, o take profit dela está em torno de 1.500, 1.750. Então, quando eu vou perder, eu perco 450. E quando eu ganho, eu posso ganhar 1.500, 1.700. Então, eu já entro, porque a Capitaliza, a gente tem como premissa não usar estratégias que eu preciso ter muita assertividade. Eu preciso ganhar muitas vezes para me poder recuperar um loss. Sim. Então, se eu perder 3 vezes seguidos, um gain recupera o loss. Então, o psicológico do cliente, o psicológico do operador, quando ele vê isso, ele fica mais tranquilo, porque eu posso perder uma vez, duas vezes, que eu ainda sei que no final do mês eu vou fechar positivo, porque qualquer gain que ele pegar vai recuperar o loss e eu ainda vou sair positivo.
Porque 8 anos ganhando dinheiro com milho né, uma marca aí que realmente, cara, tipo, né, é uma marca que só quem tá aqui no clube dos 5% é uma coisa pra poder falar, né, história, né, tipo, respeita a minha história, né, uma coisa que é demais. E aí, assim, voltando nesse tema, né, a pessoa que tá começando, tá entrando. Então, a gente recapitulando aqui, tem que ter no mínimo na conta, recomendável, 5 mil reais. A pessoa tem que saber também que é uma estratégia alavancada, então ela pode perder por contrato R$ 500 no dia ou até mais, dependendo do mercado. Sim. Ela pode perder também uma sequência de alguns trades seguidos, ela pode chegar a perder R$ 1.000, R$ 2.000, acontece. A gente sabe que não é garantido porque é renda variável, mas estatisticamente um trade, devido ao payoff, como você falou, né? Sim, ele vai recuperar 3 trades de loss, depois vai ter mais o trade de gain, já é mais, e por aí vai. Então, isso é uma coisa, né, muito, muito boa. E é uma estratégia para diversificação de portfólio, né, que faz, na minha opinião, faz muito, muito sentido. E aí eu queria te perguntar, você conhece, pelo teu tempo de mercado, muitos traders. Tanto que você conhece, como você não conhece, mas você já viu, assim, os comentários. Eles são assinantes teus, por exemplo, tá? Da Capitalize. Que você sabe o feedback deles, a reação deles, o sentimento deles. E eu queria que você fizesse, tirar o boné Capitalize e botar o boné Dr. Thaleson. Eu queria que você falasse. O que você fala, qual a mensagem que um doutor, um médico, pode dar para os traders que ficam meio que inseguros e às vezes patinam, mais perdem do que ganham e assim por diante. Não no milho, mas em qualquer estratégia de trading. Se fosse fácil, eu não te perguntava. Eu costumo dizer que a estratégia automatizada, quando você tem um bom parceiro, porque não só uso só estratégias da Untick, eu já usei estratégias de uma empresa tua, porque a gente tem que entender que existe soluções e estratégias de outros parceiros que são excelentes, e a gente tem que diversificar nosso capital. Sim. Então a gente tem que usar outras estratégias. O que eu como cliente, Thaleson, pessoa física, costumo olhar e entender sobre um mercado. Se eu analisei uma estratégia, eu olhei uma estratégia, olhei um mercado, olhei uma empresa que tem uma robustez, que tem uma segurança, eu não olho só a estratégia em si, porque existe um fundamento daquele operador, entendeu? Tem loss, a gente vai ter loss, vai ter mês de fechar negativo, mas a gente tem que pensar longo prazo. Eu costumo dizer que o trader que pensa no imediatismo, ele vai deixar dinheiro na mesa, ele vai perder dinheiro. Porque o mercado não é de hoje. O mercado é se manter para quando você pegar um período bom, você fazer capital. Então, existe períodos, como no próprio milho, existe períodos que vou ter uma segurança maior, igual eu falei, março e abril, que é os períodos que a gente consegue monetizar um pouquinho mais, a gente rentabilizar isso de uma forma melhor. Então, qual é o período que eu consigo dobrar minha mão? Qual é o período que eu consigo? Eu tenho 10 estratégias que eu sigo. Qual a estratégia que me dá um pouco mais segurança de dobrar a mão naquele operacional? Então, hoje eu olhei um vídeo no YouTube que eu descobri que o cruzamento de média com high-low funciona. Essas coisas a gente vê muito. A clientela, o pessoal, não é nem tanto de falar, mas internamente a gente usa o termo cracolândia, Sim. que é a galera que opera índice dólar todo dia, que está ali e opera das 9 até o último segundo do mercado, a corretora nem está mais deixando ele clicar e ele está ali clicar. E existe operacional que você tem um pouco mais de confiança. Por exemplo, eu tenho uma estratégia de gap que é absurda. No dia que ela abre, eu tô feliz porque eu sei que eu tenho dinheiro no bolso. Legal. Então, existe oportunidades, mas você tem que conhecer o mercado. Não adianta eu chegar hoje e achar que eu vou ficar rico no mercado financeiro, igual a gente conhece bastante pessoas que falam isso no YouTube, que passam essa visão, mas não é chegar hoje sem conhecer, sem entender nada de mercado, que eu vou ficar rico. Você tem que entender.
se fosse tão fácil, os ricos não iam mais trabalhar, ninguém ia ter mais um comércio. Todo mundo ia botar dinheiro no mercado financeiro e ia ficar rico. Então, é interessante conhecer um pouquinho. Não é só pegar e ligar o robô de milho. Entenda o robô de milho um pouquinho, entenda. Na nossa, a gente coloca bem transparente. A Capitaliza, ela tem uma cultura de fazer uma call com todos os nossos clientes. Então, eu faço uma call, eu apresento as estatísticas, eu apresento os dados, eu mostro a Capitaliza instituição. Legal. Não só o robô, porque é igual eu estou falando, eu preciso que o cliente ele confie, antes de entender a estratégia, ele confie na empresa. Ele confie na minha experiência, no Thaleson, na Capitalize, no Rodrigo, meu sócio, porque o meu outro sócio ele é economista. Então a gente já tem a base, tanto de economia, tanto de macro, tanto de fundamento, que a gente coloca no robô. Tem a minha experiência desde berço, de milho, que eu já sei a diferença de casa, eu já sei quando é que o milho pode melhorar, quando é que o milho não tem, as intercorrências. Tem as particularidades da experiência de... São 10 anos de tela. Eu sei quando o TIC, eu sei quando o robô de liquidez vai colocar ordem. Quantos segundos o robô de liquidez bota a ordem, eu sei. Então, é experiência, é tempo. Sim, e claro. O cliente ele confia mais na Capitalize do que só na estratégia. Porque a estratégia ele pode migrar de uma para outra. Essa aqui está um pouco melhor, esse mês, esse aqui. Mas ele confia na Capitalize. Quando os fundos ligaram para a gente, que nessa época era eu, Thaleson, eles ligaram pela experiência. Não era só pelo robô. Porque robôs a gente tem parceiros, tem clientes, tem pessoas que criam robôs, igual eu estava até conversando aqui numa reunião anterior, que tem estratégias que ela dura 3 meses, mas o cara faz um capital absurdo naqueles 3 meses. Depois disso ela não funciona mais. E aí, se a empresa é uma empresa boa, uma empresa séria, uma empresa com renome, um parceiro excelente, você sabe que vai ter uma outra estratégia que vai suprir aquilo. Agora tem gente que só achou aquele periodinho, entendeu? Então, o cliente, quando ele for buscar, quando ele for querer entrar no mercado financeiro, que todo dia a gente está crescendo bastante com isso, gasta um tempinho, não pense só que ali é um dinheiro fácil, que você vai fazer ali, que você vai colocar seu dinheiro e vai... Amanhã eu vou pagar meu aluguel. Pense que você também pode perder. O capital... O mercado financeiro, para mim ganhar, outro tem que perder. Então... Será se todo mundo que está ali com muito mais tempo vai perder e só tu vai ganhar? Tem que ter essa visão, a gente tem que ter esse time. Poucas pessoas gostam de falar disso, mas o mercado financeiro é isso. Suponhamos que... Vamos mudar um pouco para o futuro, tá bom? Suponhamos que no futuro... Hoje a gente tem aqui na nossa bolsa contrato de índice, contrato de dólar, agora tem contrato de Bitcoin futuro... E já commodities já existem também há bastante tempo, mas suponhamos que o milho cresceu bastante e agora o milho está muito líquido. E o Brasil, a bolsa do Brasil é a bolsa da vez. E você, Capitalize, está, cara, tá surreal, porque agora você tá ainda, você já ficou em primeiro em 2023 e agora você tá surfando uma onda muito maior. Aí você vai olhar, você tá com... Hoje a gente tem na bolsa entre 3 e 4 milhões de CPFs, né, de pessoas que já fazem algum investimento. E você percebe que esse número divulga, né, sai num dado, num relatório, que 3, 4 milhões só de gente operando milho. Um sonho. E você, um sonho, que se tornou realidade onde a gente está agora, aqui no nosso futuro. E você foi chamado para poder mandar uma mensagem para 4 milhões de pessoas. Qual a mensagem você mandaria? Sabendo que o que você falar vai impactar muito a vida delas e das famílias delas e do futuro delas. Vamos operar. O milho é algo sólido, é algo palpável, é algo que tem um fundamento, algo de extrema necessidade para todo mundo. Hoje é uma commodity que a gente praticamente não consegue viver sem. Então, o preço se baseia em algo que é de suma importância e necessário para o usuário, para a pessoa, para o ser humano. Então, nada mais do que melhor operar em algo que tenha algo palpável. Então, eu costumo... Por que a gente escuta muito de operar ações, um papel, isso? Porque é algo
palpável, algo que você consegue analisar uma empresa. Então, o milho, eu consigo analisar um milho. É um pouco mais difícil hoje, na realidade, mas para o futuro vai ser muito mais simples, mais fácil de analisar um milho. Analisar um mercado, uma commodity. Então, operem milho. Operem, diversifiquem. Crie carteiras que você consiga incluir outros ativos. É o poder da diversificação. Então, e commodity não é hoje. Coloque, confie, acredite. Vai dar, dá certo, tem futuro. Estamos aqui confirmando o que eu estou falando, porque já deu bastante futuro. Tem bastante gente já muito feliz operando milho. Lembrando que a gente hoje tem uma estatística de que mais ou menos 5% das pessoas que fazem trade ganham dinheiro. Sim. Ou um pouco mais, um pouco menos, mas é mais ou menos isso. Por isso que o nome daquele podcast é Clube dos 5%, né, de quem realmente ganha dinheiro. E na OneTick, levando em consideração os assinantes, robôs e tal, a gente hoje tem uma estatística real, né, dados reais muito maior. Depende, obviamente, de que robôs você vai escolher, que momentos, como é que vai ser a sua gestão de risco, se você deixou o robô até o final ou não, mas a gente varia, mas tem meses que a OneTick já teve 50%, 70% de pessoas que fecharam o mês ganhando com positivo. Lucro, né, positivo. Então mas outros 30%, é renda variável. Né? E ação, mesma coisa, comprar ação da Petrobras, da Vale ou qualquer coisa, né? Então tem que levar em consideração isso. Então, poxa, na OneTick você tem essa possibilidade, essa oportunidade, né, de operar de forma automatizada, sem você precisar apertar o botão. Você aperta uma vez só para poder assinar, né? E depois você pode usar ela para o resto da vida e, no caso de estratégia de milho, deixar, né, a estratégia andar. Um livro. Rapaz, são vários. Um livro. Qualquer um do Pardo, o cara é fera. O cara é fera. Porque existe livro de fundamento teórico, existe livro de prática, existe livro de análise técnica, existe... Eu, como criador de estratégia, programador, estrategista, a gente tem que ver muita coisa. Não precisa ser de mercado, pode ser de qualquer coisa. Não, qualquer livro de Dave Pardo é excelente. WFM, WFA. Filme ou série? Billions. Banda ou música? Skunk. Uau, caramba, adoro saber que cada um Skunk, cara. E é engraçado que as pessoas já conversam, né? Falam bandas da minha época, né? Então, tipo, caramba, eu tô conversando com pessoas. Porque é engraçado quando eu encontro alguém, tipo, eu passei aqui no estúdio, aqui do lado, né? Que tava tendo uma Arena Trader, sim, né? Eu vejo de lá também. Isso aí. E aí tava lá o Mauro Boto e tava lá a Mari Damasceno. E aí eles estavam com o Renan também. E é engraçado que quando eu falo com eles ou qualquer outro, eu falo, não, Coen, comecei seguindo as tuas lives. Ou seja, a galera me chama de velho, assim, no Rio. Já começou o bullying, né? Já comigo, né? Me chama de velho, né? E aí, pô, poder Skunk, acho que é da minha época, né? Então, pô, eu tava antes, pô, Guns N' Roses, Guns N' Roses também da minha época. Nem ninguém de agora, meus filhos nem sabem o que é, quer dizer, pouco, né? Apesar que meu filho sabe cantar cantando esse Shadow Man agora. Mas, tipo, é muito engraçado, né? É uma realidade diferente. Jorge Benjor, Nat Roots, Skank. Eu sou um cara jovial, mas que tem um pé muito antigo. Claro, eu gosto desse tipo de música. Sabe? Isso. Lugar de viagem, assim, lugar top, assim. Rapaz, eu gosto do meu Maranhão. Eu gosto do meu Maranhão. O Maranhão tem muita coisa que tem muita coisa que dá infância e de hoje que realmente é tanto que nós temos o Parque dos Lençóis Maranhenses, que é muito visitado. Eu não fui ainda. Flávia quer muito ir. Rapaz, você tá perdendo. Tô perdendo, então pode ser a próxima. É um auge. Próximo destino. Algum acontecimento que marcou muito positivamente a tua vida? Rapaz, a gente pode pensar em diversas coisas, mas por incrível que pareça, o nascimento dos meus filhos marcou muito.
Porque existe um ser humano, antes da responsabilidade de pai, existe um ser humano quando pensa, quando existe o solteiro, existe o casado, existe o pai e a pessoa que não é pai. Por que eu falo isso? Por que ele mudou muito para mim? Porque a partir daí foi aonde eu comecei a palpar o pensamento a longo prazo. Entendeu? Então, antes disso, eu via um mercado muito imediatista. Quando eu falar de filho ou pai, a gente pensa que não tem tanto mercado, mas para mim teve uma mudança de mercado. Antes disso, eu tinha uma visão imediatista, eu tinha isso, ganhar agora, o quanto que eu posso sacar. Eu tinha uma visão de ganhar e sacar, ganhar e botar no bolso, ganhar e botar no bolso. Hoje não, eu penso reinvestir, entendeu? Existe o Thaleson trader e o Thaleson investidor, porque se transformou, foi um auge na minha vida. Tá vendo? Os nossos filhos são os nossos principais professores da vida, pelo menos assim que eu sempre gosto de falar, né? E assim, chega um momento como esse que infelizmente a gente chega ao fim da nossa conversa. Infelizmente, podia ficar o dia todo aqui com esse cara fera, sensacional, Clube dos 5%, Ontique, amo fazer parte desse ambiente aqui. Minha casa. Nossa casa. Se você gostou, compartilha com todo mundo que merece ter esse assunto aqui no sangue, tá bom? Para poder aprender. Deixa o seu like, comenta, independente da plataforma que você tiver. E eu queria deixar um espaço aqui, Thaleson, para você deixar aqui alguma mensagem, né? Alguma coisa que você não falou que você gostaria de falar. A casa é tua, o espaço é teu. Obrigado. Eu costumo... O que eu gosto de falar assim... Vamos usar o TIC, vamos conhecer, vamos entender o que é automatização. Isso pode mudar a realidade de muita gente. Eu estava vindo agora para cá e com o Uber e ele falando sobre o mercado financeiro, que ele tinha muita vontade, ele ia começar agora e por onde ele ia começar, na nossa experiência, ele já estava começando da forma errada. Então, isso aqui muda. Esse podcast dos 5% é importante. Mostre para alguém que não conhece o mercado, mostre para alguém que você pode mudar a vida dele. Tem pessoas que a gente tá ali, que a gente é esforçado, que a gente quer mudar a situação e a gente não consegue mudar financeiramente ou não tem tempo de administrar alguma coisa. Bote esse podcast. Mande conhecer a Ontique, mande conhecer conhecimento de alguém que tenha autoridade como o Coeng, alguém que tenha um princípio, um respaldo para comunicar. Então, minha palavra é essa, conhecimento. O conhecimento muda, o conhecimento transforma. Então, nada mais do que a gente colocar passar um conhecimento de alguém que tem uma autoridade. Hoje o YouTube está cheio de pessoas que mostram facilidade, ganham fácil, ganham rápido. E hoje a gente tocou aqui, mesmo num curto período de tempo, mas a gente trocou em realidades que são feridas, que nem todo mundo gosta de falar, de coisas que realmente pode mudar a vida de alguém. Então, a Capitalize está à disposição de conhecimento, a Capitalize está aqui, uma empresa séria, uma empresa já com um tempo de casa, e que estamos aqui para proporcionar rentabilidade, segurança, confidencialidade, porque tem cliente também que gosta disso. Estamos aqui para cá. Batemos um papo sensacional com o campeão de 2023. Desejo que você, a Capitalize, toda a sua família e todos os seus assinantes também, e a Ontique também, tenham muito sucesso e que vocês possam prosperar ainda mais e continuar transformando o mercado brasileiro como vocês têm feito nos últimos anos. Parabéns, cara, tamo junto. Obrigado, abraço. Abraço a todos.